Muito boa noite, estamos começando mais um Papo de Investidor. Hoje trouxe uma fera aqui para debater aqui alguns assuntos comigo. O cara é jornalista, apresentador, âncora da Band News FM João Pessoa. E nas horas vagas, ele ainda é ciclista. Meu amigo Kaká, um prazer receber você aqui hoje. Ô Anderson, prazer meu. Obrigado pelo convite, um abraço a todos. Nas horas vagas, ciclista. Na verdade, eu voltei a pedalar, né? Depois de quantos anos, hein? Cara, eu comecei a pedalar na pandemia. No meio da pandemia, outubro de 2020. Aí, fiquei uns 2 anos pedalando. Depois de 2 anos, a Covid me pegou. Pegou leve, fiquei em casa. Mas aí, quando você fica em casa e para de... Foi só uma gripezinha? Foi só, literalmente, nem isso. Nem isso. Eu tava vacinado, tava com as vacinas em dia, então foi só levinho mesmo. Mas aí acaba fica em casa, né? No isolamento, né? E aí, no que eu fiquei em casa nesse isolamento, aí eu perdi o foco, aí fiquei preguiçoso. Aí agora, recentemente, eu voltei a recuperei o foco. Agora eu tô... Por exemplo, antes de vir pra cá, eu tava pedalando, fiz 22 quilômetros. Muito bom. Ô, Kaká, fala pra quem não te conhece, os meus seguidores ainda, lógico que são poucos que não lhe conhecem, mas pra quem não lhe conhece, quem é o Kaká Barbosa? Rapaz, sou jornalista, radialista, mais de 25 anos de atuação em rádio, quase 10 em TV. Tô na Paraíba, vai fazer 20 anos agora em dezembro, sou de Pernambuco. Pernambucano. Passei pelos mais importantes sistemas de comunicação da Paraíba. Atualmente estou no sistema Arapuã. Um abraço para João Gregório, meu patrão. Sou âncora da Rádio Band News FM, que é uma das rádios do sistema Arapuã, 101.1. E, de vez em quando, eu tô titular aos sábados, do Rota da Notícia aos sábados, e de vez em quando quebrando o galho, cobrindo a folga ou a falta de alguém. Normalmente é de Vinícius, à noite no Rota da Notícia. Quando Vinícius falta, eu substituo ele. Mas eu tô aos sábados no Rota da Notícia da TV Arapuã. Muito bom a gente tá assistindo você lá. Ô, Kaká, me diz aí, como foi que começou essa ideia de ser jornalista, ser radialista? Começou pela rádio ou já foi direto sendo jornalista? Velho, desde pequeno. Desde pequeno. Comecei a falar muito cedo, comecei a falar com 4 anos de idade. Né? Assim, quer dizer, comecei a ler muito cedo, 4 anos de idade. Né? Então, eu lia tudo que aparecia na minha frente. E aí, um belo dia, eu comecei a assistir os programas de televisão, Silvio Santos, Gugu, e eu disse, não, eu quero trabalhar na televisão. Não sabia o que era. Eu botei na cabeça, com 4 anos de idade, 5 anos de idade, que eu queria trabalhar na televisão. Né? Não importava o que seria, Não importava o que seria, eu queria trabalhar na televisão. Eu queria ser Gugu Liberato. Eu ficava na frente da televisão, sábado à noite, Gugu tinha um programa sábado à noite, que era um sucesso, Viva a Noite, não sei se você lembra. E aí... Não é da minha época não, viu? Certo. Aí, acredito. Aí eu ficava na frente da televisão, eu imitava o cara. Eu queria ser o Gugu de todo jeito, com 4, 5 anos de idade. Né? Meu brinquedo era um pedaço de cano com uma tampa de desodorante na ponta, era o meu microfone. Aí foi quando eu descobri. Não, Gugu, uma entrevista, ele dizendo, não, eu sou formado em jornalismo. Aí eu pronto, botei na cabeça. Eu disse, não, vou ser jornalista. Isso lá em Pernambuco? Não, em São Paulo. Minha infância foi toda em São Paulo. Eu nasci com 9 meses, fui para São Paulo. 9 meses de vida, fui para São Paulo. Isso explica esse sotaque, né? Sulista. Muito. Aí, botei na cabeça que queria ser jornalista, tal, essa coisa toda. Só que aí, em São Paulo, minha mãe, ela ganhou uma promoção. Ela ouvia muito rádio. Ela ouvia as grandes rádios de São Paulo. AM, Rádio Capital, Rádio América... Era Jovem Pan, ela ouvia rádio, ouvia muito rádio, Rádio Record, ouvia muito. E aí minha mãe ganhou uma promoção numa rádio chamada Rádio Capital. Uma Rádio Capital. E aí na Rádio Capital minha mãe foi buscar o prêmio, a rádio ficava na Avenida 9 de Julho, São Paulo mesmo. E aí minha mãe foi buscar o prêmio na rádio, e eu fui junto. Aí eu conheci o estúdio... Não podia perder a oportunidade, né? Aí eu conheci o estúdio da rádio. Quando eu conheci o estúdio da rádio, quando eu entrei no estúdio da rádio, quando eu vi o estúdio da rádio, eu digo... Eu quero trabalhar, quero fazer rádio. Esqueci televisão. Deixei de lado de rádio. E aí comecei a querer fazer rádio, brincar de rádio. E aí a coisa foi acontecendo, até que em 1997, aí surgiu a primeira oportunidade para eu fazer rádio numa rádio de poste. Aquelas rádios que tem a caixinha de som no poste. Conjunto, aí já em Pernambuco. Conjunto Beira-Mar, Praia do Janga. Quantos anos? 97, eu tinha 19 anos, vai.
Aí começou 19 lá em anos de idade. Pernambuco. Aí comecei lá em Pernambuco, na Rádio Poste, Rádio Center Beira-Mar. E aí eu fui brincando de rádio, aí fui passando pela... Aí depois a coisa foi ficando séria, trabalhando em rádio comunitária, já FM comunitária, que a gente montava. A gente montava várias rádios FMs Então você comunitárias. já tem a voz de locutor de FM mesmo. E aí, a grande virada foi quando paralelo a isso, eu trabalhava no Banco do Nordeste. Aí, paralelo a isso, foi em 2004, o banco, numa redução de quadro, me pôs pra fora. Fui demitido. Aí, quando eu fui demitido, eu disse, quer saber, vou investir, vou trabalhar em comunicação, vou correr atrás do meu sonho, trabalhar em rádio e TV. Quando você chegou no ponto crucial, que é o nosso programa, que é o Papo de Investidor. Você, nesse momento, decidiu investir e você investiu em você mesmo, né? Investi em mim mesmo. Como foi esse em mim mesmo. investimento? Aí eu disse, não, vou começar a trabalhar em rádio, como eu trabalhava, fazia já eventos, locução em evento, festa de bairro, essa coisa toda, aí eu me engajei na campanha política para prefeito de Paulista, um cara chamado Ives Ribeiro. Interior de Pernambuco, né? Grande Recife. Você sai daqui para Recife, você passa Goiânia, Igaraçu, Abreu e Lima, Paulista. Né? Paulista fica ali, é Grande Recife. E aí fui fazer a campanha de Ives Ribeiro, fui ser o locutor da campanha, fiquei 45 dias, na época tinha comício, showmício. Aí, tá. Uma época boa, viu? Foi a última eleição, 2004, foi a última eleição que teve showmício. Que a Justiça Eleitoral permitiu showmício, porque depois acabou. Aquela história de mensalão, lavagem de dinheiro, essa coisa toda. Teve uma confusão aí Parou, né? aí cortaram a história de showmício. Não pode mais fazer showmício. Até hoje. Comício pode, mas showmício não. Por enquanto não, né? Aí eu comecei a fazer era um por dia. Era um comício por dia, era um showmício por dia num bairro diferente. Trabalhamos, quase arrebenta a garganta, mas fui até o fim da campanha. O cara ganhou. O prefeito ganhou, Ives Ribeiro. Você deu sorte, né? Dei sorte. E também teve a competência do candidato. O candidato era bom. O prefeito que tava lá era... E o locutor também, né? Não, o locutor de menos. Qualquer um teria... Não ganhou pelo locutor, não. Aí ele ganhou a eleição. Quando foi em janeiro, aí ele me chamou pra trabalhar com ele pra ser o locutor da prefeitura. Tá vendo que o locutor era bom? Locutor oficial da prefeitura. Aí comecei a fazer os eventos todos da prefeitura. Carnaval, São João, aniversário da cidade, enfim. E paralelo à locução no rádio, nas festas da prefeitura, eu vinha de Recife pra cá, junto com mais 3 amigos, fazer um programa de humor na rádio 100.5 de Santa Rita. Já tava chegando na Paraíba. Já tava chegando na Paraíba. Era um amigo que morava aqui na Paraíba, e aí a gente se juntava mais 3 e fazíamos nós 4 um programa de humor, tipo Pânico. O Pânico tava no auge na época. A gente foi fazer um programa igual. Era no sábado de manhã o programa, na 100.5, um programa chamado Sintonia Maluca. Sintonia Maluca era o programa. E aí, depois disso, a rádio explodiu. Literalmente, um transformador na porta da rádio. Sem mentira nenhuma. Quando você falou a rádio explodiu, eu pensei que a rádio tinha dado um boom de audiência. Não. Explodiu mesmo. O transformador na porta da rádio explodiu, queimou todos os equipamentos, a rádio ficou uns 3 meses fora do ar. Meu Deus do céu. A rádio, sem mentir. Ei, me arruma um suco, um adoçante aqui, porque café sem açúcar aqui mesmo. O cara que toma café sem açúcar, ele é capaz de qualquer coisa na vida. Eu não cheguei nesse ponto ainda, não. O cara tá malvado, tá? Não, o cara Café que toma sem açúcar não dá, o cara né? que é capaz de tomar café sem açúcar, ele é capaz de qualquer coisa nessa vida. Aí... Veio um negócio pra mexer também. Aí Esteve, é boa. Aí a rádio explodiu, ficou fora do ar, a gente ficou sem rádio pra trabalhar. Aí a gente conheceu um cara chamado Alex Jean, que levou a gente pra rádio Correio do Vale de Mamanguape. Ele era diretor, foi quando eu entrei no sistema Correio, através da Correio do Vale. Eu gostei do disquetezinho, viu? Depois eu quero levar. Aí a gente começou a fazer o Sintonia Maluca na Correio do Vale. Conheci um cara chamado Gutenberg Cardoso. Gutenberg Cardoso, é famoso ele. Gutenberg Cardoso, que era o diretor de rádio da 98 FM, gostou da ideia do programa de humor, trouxe o programa pra 98 FM aqui em João Pessoa. E aí eu conversando com o Gutenberg e tal, e eu dizendo do meu desejo de vir trabalhar na Paraíba, de querer fazer rádio de forma mais frequente. Aí foi quando o Gutenberg me deu a primeira oportunidade. Se venha pra cá, você vai ser... editor de áudio do meu programa. Ele fazia o Correio Debate na época. O Correio Debate era o auge da época. Rui Dantas, Gutenberg Cardoso, Josval Pereira. Era o top, Trio do né? Sertão. Era top de audiência do meio-dia. Paraíba parava para ouvir o Correio Debate. E aí comecei a trabalhar direto com o Gutenberg. Fui saí do Sintonia Maluca
E fiquei trabalhando só na equipe do Correio Debate. Primeiro como editor de áudio do programa e depois como operador do programa. Fiquei na mesa de áudio operando pros caras. Mas a sua vontade já era estar lá, né? Já era, tá do outro lado da bancada. E observando, e aí fui operando e observando os caras fazerem. Todo esse processo foi importante pra você, né? Demais. E aí, ficava observando, aprendendo, sabe? Como é que os caras faziam, como era na hora de entrevistar, como era na hora do comentário, como era a pergunta, como era a abordagem, como é que você pegava o... Enfim. Teve foi uma faculdade grande. Foi uma boa faculdade. Foi uma boa faculdade. E aí, em um determinado momento, o Rui Dantas abria o programa e ele lia uma lista de emissoras de rádio. Eram 20 e tantas emissoras que ficavam conectadas com a 98 FM, transmitindo o Correio Debate. Aí Rui Dantas disse, do nada, eu operando lá a mesa, o Rui com papel na mão, aí disse, agora a Correio Debate transmitindo para uma série de emissoras de rádio. Pegou esse papel, jogou na minha cara, o papel. Como quem dissesse, lê. Aí eu, pô, vamos lá. Abri o microfone e comecei a ler. 98 FM e tal, comecei a ler a rádio. Fui ganhando espaço. Chegou num ponto que eu já interagia com os caras, já dava um pitaco nos caras, já podia perguntar para entrevistado, já podia fazer pergunta para entrevistado. Começou a mudar, né? A coisa começou a mudar. Beleza. Fiquei no Correio Debate até finalzinho de 2010. Finalzinho de 2010. E aí quando virou 2010 para 2011, Gutenberg saiu do Sistema Correio e recebeu o convite da Rede Paraíba para implantar lá uma rádio popular para fazer frente ao Correio. Paraíba FM 101.7, que hoje é a CBN. E aí aí Gutenberg tinha já tinha um pessoal já que era de extrema confiança dele, éramos 5 ou 6 e eu estava no meio. Vamos chamar Kaká. Vamos chamar Kaká. Aí eu fui para ser operador do programa dele, que era o Polêmica Paraíba, que era de meio-dia às 3, era ele e Nilvan Ferreira. E aí depois e além disso, aí eu fui com mais funções e com mais responsabilidades. Fui como operador de áudio, fui como programador musical da rádio e fui como locutor do horário da tarde. Musical. Já começou, Fui ganhando espaço. Na 98 eu já fazia locução de manhã, no sábado de manhã. Antigo show das praias, eu fazia. Eu fazia, que era primeiro lugar no Ibope. Sempre que saía Ibope, o sábado de manhã, na 98, era primeiro lugar, era comigo. Aí, entrei na Rede Paraíba, implantamos a Paraíba FM. A Paraíba FM durou 2 anos e qualquer coisa. Quando foi 2013, a Paraíba FM acabou e virou CBN, que até hoje. Continuei na equipe, eu fui um dos poucos que continuou na equipe. Como operador e participando, ajudando Bruno Filho a apresentar o programa da tarde da CBN, chamado CBN Cotidiano. Até hoje tem, se não me engano, era a Carla Visani que fazia, mas eu não sei quem está fazendo hoje, acho que é Caio, enfim. Mas hoje ainda existe esse programa hoje na CBN. E eu participava junto com o Bruno Filho, era Bruno Filho e eu. E o pessoal gostava pra caramba. Isso já era 2013, 2014, 2015. Já tava chegando a hora já, né? Tava chegando a hora, eu já estava insatisfeito porque eu queria dar um voo maior. Eu já tinha, digamos, batido no teto na CBN, na Rede Paraíba. Eu sabia que de onde eu estava eu não ia passar. E aí eu comecei a buscar oportunidades fora em televisão. Digo, é o meu momento de ir pra televisão. Chegou a hora. Aí eu comecei a bater. Correio, Tambaú, Arapuã, TV Master, na época TV Clube, na época. Aí quem foi que abriu as portas? Aí vamos lá. Nessa primeira, ninguém abriu porta pra mim. Nessa primeira batida, nessa primeira jogada de rede. Né? Joguei a rede, nada. E aí depois, uma segunda jogada de rede, a Gutenberg Cardoso, de novo, me convidou para fazer um programa com ele na TV Master. TV Master. Nas negociações com a TV Master, assumiu na antiga TV Clube, que depois virou TV Manaíra, um cara chamado Kaká Martins. Tava chegando a hora do Kaká já. Aí eu disse, eu vou na minha última tentativa. Se der certo, bem. Se não der certo, eu já estava estudando para concurso, eu já estava disposto a desistir de comunicação. Eu estava estudando para um concurso do INSS. Eu ia fazer concurso, ia virar servidor público e largar esse negócio de comunicação. Aí falei com o Kaká. Mandei uma mensagem, Facebook, ó. Muito bom.
Mandei uma mensagem pelo Facebook. Cacá, se quiser investir na cara nova na televisão, eu sei que você está assumindo agora, estou à disposição. Ele, vamos conversar. Conversamos. Final de 2015. Mas deu certo. Aí, nessa negociação toda, demorou uns 2 meses. Conversas e gravação de pilotos. Eu fui para Natal gravar piloto, porque eu não podia gravar aqui, porque ninguém podia saber que eu estava negociando. E aí, eis que fechamos. Fevereiro fechamos contrato, saí da CBN, março, 16 de março de 2016, a data eu lembro como se fosse hoje, era minha estreia na TV. Era minha estreia na TV Manaíra, que hoje é a TV Norte, né? Estrei lá, fazendo o programa Fala Cidade. E de lá foram vários programas que eu fui fazendo. Fala Cidade, Paraíba Urgente, depois virou Brasil Urgente, teve a pandemia no meio, eu fiquei 1 ano e meio, 1 ano e pouco fora do ar, sem programa por causa Nesse da pandemia. período da pandemia, como é que foi pra você? Foi complicado. Foi complicado. E eu precisei começar a ocupar a mente com outras coisas. Foi quando eu comecei a pedalar. Aí veio a paixão pelo ciclismo. Aí veio o gosto pelo ciclismo. Foi o prazer pelo ciclismo. E aí fui fazendo os programas todos e tal, essa coisa toda. Mas aí a TV Manaíra estava numa situação muito complicada. Financeiramente falando, não tinha investimento, embora pertencesse a um grupo muito forte empresarial. À época era o Grupo Apivida. Mas os caras não queriam investir na emissora. E a emissora foi caindo, né? Caindo, sucateando, definhando. Aí Como foi que você chegou lá na Arapuã? Aí Porque hoje lá. você tá na Arapuã. Hoje eu tô na Arapuã. Eu já tinha amizade com o João Gregório de antes. A gente, inclusive, toda quinta e sábado, um grupo de pessoas, empresários, jornalistas, advogados, desembargadores, juízes, toda quinta e todo sábado a gente se reúne para tomar café no Manaíra Shopping. Na quinta-feira naquele Café Balduco lá de cima, no sábado no Café São Brás. Toda quinta e sábado à tarde. É religioso. Não consegui a todos, mas sempre que eu vou, sempre tô lá. E aí nesse café, aí a minha amizade com o João Gregório já estava se estreitando. Já tinha me oferecido para João, se tiver uma oportunidade, me leve. A situação da Manaíra não tá boa, tal, não sei o quê, etc, tal, enfim. E aí veio a grande notícia que mexeu com o mercado, final de 2023, que foi a troca das emissoras. A Band estava saindo da Manaíra e indo para Arapuã. E nessa saída da Band, sair da Manaíra e ir para Arapuã, a Rádio Band News também estava saindo da Manaíra, que era 103.3, e indo para Arapuã. E João precisava de alguém que conhecesse a Band News, que entendesse a Band News, que soubesse o que é Band News e que ajudasse, e que ele tinha pressa para implantar a rádio. Ele tinha pressa. E aí, convidou Cacazinho, e aí eu fui embora. Fui implantar a Band News lá já tinha implantado a Band News na Manaíra, em 2016, e implantei a Band News na Arapuã, em 2023. E a rádio estreou 28 de dezembro de 2023, na nova frequência 101.8. Estamos lá até hoje. Graças a Deus. Ô, Cacá, diz uma coisa que eu tenho curiosidade de saber. Alguma vez você já deu uma notícia e depois teve que corrigir ela? Você deu uma notícia agora e de repente não foi bem dessa forma aqui, vamos dar uma corrigida. Semana passada. Aliás, eu não. A imprensa toda fez isso. Noticiaram a morte de Arthur Cunha Lima. Arthur Cunha Lima, ex-deputado estadual, ex-presidente da Assembleia Legislativa. Tava tudo certo como tinha morrido. Meu amigo, foi uma loucura. A história da morte de Arthur Cunha Lima, que não rolou, foi uma história completamente maluca, porque foi assim. Tava tendo sessão no Tribunal de Contas, Arthur Cunha Lima era conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, tinha sido aposentado, mas foi conselheiro e foi presidente do Tribunal de Contas. Estava tendo sessão do Tribunal de Contas, estavam sendo julgadas as contas do governador João Azevedo. Ou seja, estava todo mundo de olho na sessão do Tribunal de Contas. E aí, no meio da sessão, o presidente Fábio Nogueira diz, olha, chegou a informação aqui que o nosso ex-presidente, o nosso ex-conselheiro Arthur Cunha Lima faleceu. Eita. Veja, um órgão oficial dando a informação. O presidente do Tribunal de Contas do Estado, no meio de uma sessão, anunciando a morte de um ex-conselheiro, de um ex-presidente, e decretando luto ainda. Então tava tudo certo como tava morto. Tudo certo.
Chega na Assembleia Legislativa a informação. Adriano Galdino, presidente da Assembleia Legislativa, também. Olha, chegou aqui a informação da morte do ex-presidente, do ex-deputado Arthur Cunha Lima. Estamos encerrando a sessão em sinal de luto. Tinha mais o que conferir? Não tinha. Não. Aí chegou a informação. Fábio Nogueira deu a morte de Arthur Cunha Lima no TCE. Adriano Galdino deu a morte de Arthur Cunha Lima na Assembleia Legislativa e encerrou a sessão. Qual foi a minha? E a da imprensa toda? Divulgar, né? Divulgar. Botei uma vinheta bem imponente, que a Band News tem uma vinheta bem imponente de plantão, né? Tan, tan, taran, tan, taran. Aí acaba de chegar a informação da morte do ex-deputado estadual e ex-conselheiro do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, Arthur Cunha Lima. Ele estava internado no Hospital da Unimed, Parará. Demos a notícia toda. Completinha. Completinha. Não deu 10 minutos. Não deu 10 minutos. O filho de Arthur Cunha Lima filho, vai no Instagram e disse: ao contrário do que a imprensa está divulgando, papai está vivo. Eita, meu Deus do céu. E pra desfazer? Meu irmão, quando eu disse todo mundo, os portais, as rádios, os Instagrams, todo mundo, as TV, todo mundo deu a notícia. Mas foi descoberto de onde veio essa informação? Bicho, até hoje, diz que foi um assessor. O que se sabe é que foi um assessor que chegou para Fábio Nogueira, presidente do TCE, e deu a notícia. Mas aí ninguém sabe também quem foi esse assessor. Quem foi esse abençoado que disse. Aí só pra fechar a história de Arthur Cunha Lima, aí 10, 15 minutos depois que chegou a informação, aí lá vou eu, tipo Chaves, né? Volta o cão arrependido, sabe aquela coisa? Fazer uma nova divulgação. Voltei e disse, gente, ao contrário do que havíamos noticiado, enfim. Pronto. Essa é a notícia mais recente de que a gente deu e teve que desfazer. Porque, na verdade, a gente tem um cuidado muito grande, a gente checa a informação. A gente confere a informação. Só que essa informação, como tinha sido dada por 2 órgãos oficiais... Não tinha como ser errada, né? Não tinha como ser errada. Aí, enfim. Mas, além dessa, teve outras que você teve que voltar Não, atrás? que eu me lembre não. Que eu me lembre, não. Essa foi acho que foi a única e a mais recente. É o que a gente chama de jornalismo. Quando a gente dá uma notícia que não é, a gente chama de barrigada. Espero que não tenha mais. Foi a barrigada do ano. Mas, enfim, faz parte, né? Faz parte. Ó, a gente tem um grupo no WhatsApp aqui e as pessoas mandam algumas mensagens. E quando foi noticiado que essa informação foi verídica, que você ia dar entrevista pra gente hoje. Muita gente mandou um abraço pra você, Cacá é fera demais. Espero que Cacá apareça muito mais vezes na televisão. Valeu. A galera tá te assistindo e tá pedindo pra você aparecer mais. Vamos lá. E tô te mandando perguntas aqui também e, consequentemente, eu vou escolher aqui uma ou duas. Vamos nós. Colocar aqui, Cacá, como você enxerga o papel da imprensa na educação financeira da população? Rapaz, eu acho que... Bom, a gente... Inclusive hoje na Band News FM eu tava falando exatamente sobre superendividamento. Tava com uma advogada hoje. A gente tem uma coluna toda quarta-feira com a advogada, a doutora Mariana Fernandes, que é lá do escritório de doutor Mozalas. Beijo pra doutora Mariana, craque. E a gente tava falando exatamente sobre educação, sobre superendividamento. E a gente sempre fala sobre... Porque são 57, se não me engano, são 57 milhões quase a metade da população brasileira tá endividada. Isso é verdade. Quase a metade da população brasileira tá endividada. Então, é um número muito grande. E tem gente que não sabe que está endividada, tem gente que não tem noção, tem gente que não sabe que está negativada. É assustador. É assustador mesmo. É assustador. E aí a gente sempre fala sobre isso, a gente sempre traz informações sobre os mutirões de renegociação, o Procon sempre faz mutirão de negociação, o Serasa faz feirão de renegociação, as oportunidades que são oferecidas. Eu sempre defendi que nas escolas... Perfeito. Nas escolas deveria ter uma disciplina de educação financeira. Concordo plenamente. Deveria ter nas escolas uma disciplina de educação financeira. Porque, bicho, esse tanto de gente endividada, como a geração tá... Essa geração também não tá tendo educação financeira nenhuma. E a geração nossa, que é responsável por educar essa geração do futuro, a gente não consegue fazer isso. Então, o que vai ter? Esse número vai aumentar, esse percentual com toda certeza. Vai aumentar, vai pular para 60%, 70% da população endividada, né? Então, eu acho que é extremamente importante, eu sempre defendi, vou cobrar sempre que puder. Coloquem nas escolas, ainda que seja uma disciplina optativa, mas coloquem nas escolas
educação financeira. Pelo amor de Deus, professores, diretores, ministro da educação, quem for responsável por elaborar o currículo, coloque educação financeira no currículo. Tem que ter. Tem que ter. É tem que primordial. ter. As pessoas precisam aprender a gerenciar o próprio dinheiro. A gente não aprendeu. A gente aprende de forma empírica, né? A gente aprende, né? Partindo do princípio básico que a gente não pode gastar mais do que a gente ganha. Mas como é que... Mas isso aí vovó falava já, né? Isso aí vovó já falava. Mas como é que a gente vai conseguir isso, né? Como é que As se coisas faz? aumentam, o salário não aumenta, como é que você vai... Então, quer dizer, precisa desse aprendizado, precisa desse ensinamento. Por isso que necessário. É por isso que o papo é de investidor, porque se você, Cacá, não investe o seu dinheiro, dificilmente você vai sair de onde você está. Uhum. Você precisa investir. Ou investe o teu dinheiro, investe o teu tempo, investe algo para tu poder ter o retorno. Mas se na escola lá não está ensinando, eu como empresário, eu estou fazendo a minha parte eu tenho uma empresa de empréstimo, a gente está sempre ajudando pessoas. E assim, lá na Paycard, a gente atende as pessoas de uma forma muito humanizada. Tem clientes que vão porque lá... o cara chega lá fragilizado, né, velho? Exatamente. Tem gente que chega lá, Cacá, eu digo, não faça o empréstimo. Não vai ser vantajoso para você. Vai ser vantajoso para mim, mas para você não. Então não faça nesse momento. Então procure uma outra opção. Tem gente que chega, vou fazer um empréstimo para viajar. É uma boa opção. Eu disse, não é uma boa opção. Não é. Uma boa opção é quando você faz um empréstimo para você ou quitar uma dívida, ou investir na educação do filho ou do neto, que geralmente são os mais velhos que vão. Eu vou investir na educação do meu netinho. Eu digo, top, muito bom. Vou procurar ali uma taxa a menor que tem, que é para ajudar. Mas aí, o princípio de tudo seria a educação financeira, mas infelizmente... Não existe. Não existe, e aqui eu não... E você veja que o que é uma demonstração de falta de educação financeira. As pessoas, elas fazem empréstimo para viajar, quando para viajar deveria ser uma coisa planejada, né? Você poderia pegar e dizer o seguinte, vai viajar? Vou viajar quando? Vou viajar tal mês. Então daqui para tal mês eu vou separar um tantinho... Exatamente. Para ir guardando, para poder ter o dinheiro para viajar lá na frente. Enfim, precisa desse planejamento. Precisa desse. A gente tem um déficit tão grande que quem guarda o dinheiro, quem ainda consegue guardar, guarda de forma errada. Porque onde é que ele guarda? Na poupança. E você que tá em casa aí, que vai guardar o dinheiro da poupança, vou dar uma dica para você, ó. Guardar dinheiro na poupança é empobrecer feliz. Eu costumo dizer que poupança é o investimento mais sem futuro que tem. Exatamente. E é mesmo. É o investimento mais sem futuro que tem, porque é o que menos rende, não tem incidência de inflação quase nenhuma. É uma tragédia. É uma tragédia. Eu confesso a você que eu não sou dos melhores investidores também, não. Eu sempre... Ainda não, né? Ainda não. Eu separo uma laminhazinha, eu invisto em capitalização. É bom. Eu invisto em capitalização. Não é a melhor opção. Não é a melhor opção. Mas é melhor do que a poupança. Mas é porque assim, eu queria, por exemplo... É porque eu não tenho coragem, velho. Mas eu queria muito investir, por exemplo, em ações, né? Eu acho arretado quem investe em ação, porque é tipo um videogame praticamente, né? O cara... E é viciante. É viciante. Eu queria, mas eu não manjo. Eu sou meio... Eu sou de humanas, velho. Eu não lido bem com números, com conta, com negócio. Então, eu queria... Mas assim... Então, na melhor das hipóteses, eu vou lá, invisto lá na capitalizaçãozinha e tal, enfim, tá lá. Pode começar pelo CDI também, que precisa entender essas coisas. Tem alguns bancos aí que... Economia nunca foi meu forte. É melhor do que a poupança. Cacá, algumas pessoas aqui enviaram já a mesma pergunta 5 vezes. Como enviaram 5 vezes, eu vou ler. Tem que fazer, né? Cacá, o assunto tá em alta. Me fala aí, qual a sua opinião sobre as bets? Rapaz. Agora, o Cacá, jornalista. Qual a sua opinião sobre as bets? Eu acho um perigo. E assim, me preocupa a forma como as bets essas bets estão sendo tratadas pelos nossos políticos. Nós tivemos aqui nos últimos dias... Tá tendo uma CPI agora, Tá tendo a CPI. A gente teve nos últimos dias 2 influenciadores indo prestar depoimento na CPI. E a Virgínia... Tem muitos seguidores. Teve a Virgínia... E teve o Rico Melquiades. Só que os caras, aí os nossos ilustres políticos, os nossos ilustres parlamentares, os caras estão mais tietando do que apertando os cabas, né, velho? Tem senador tirando foto. Bicho, é terrível, sabe? Não, hoje, foi surreal. Teve o depoimento do Rico Melquiades
Os caras perguntaram como é que... Parece que eu não li direito a notícia, mas o que foi o seguinte. Ele foi estimulado a fazer, o Rico Meu Querido foi estimulado a fazer, e ele fez uma aposta no jogo do Tigrinho no meio da CPI. Imagina você lá depondo, aí os caras... Sobre as bets, aí o cara vai lá e apostou. Diz que foi 4 contos que ele apostou no jogo do Tigrinho, apostou, tira 120. Aí chegaram pra ele, dá pra fazer de novo? Ele disse, não vou fazer, que eu não me sinto à vontade pra fazer. Na CPI, velho. Aí virou bagunça, né? Virou bagunça. O outro com a Virgínia chegou e disse, olha, não sei o quê, papapá, mas minha esposa, minha mulher... Manda um abraço. Manda um abraço pra ela, grava um cara, interrompeu a CPI pra pegar o celular e ir lá... Bicho! Essa CPI das bets tá um show de horrores, velho. Virou um circo. Tá um show de horrores. Aí veja como é que é a diferença de tratamento. Eu lembro que na CPI da Covid teve um motorista, um caseiro, que foi prestar depoimento lá. Os caras apertaram tanto esse cabo, esse pobre. Apertaram tanto. Ameaçaram o cara de prisão. Disseram que ele tinha que dizer a verdade. Que não sei o que. Pressionaram esse cara. Esse cara entrou num desespero. Ele disse, moço, eu sou semi-analfabeto, eu não sei de nada. Não sei nem o que é que eu tô fazendo aqui. Eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui. E aí, com o pobrezinho fizeram isso, e com esses influenciadores de milhões de seguidores, vão lá tietar, bicho. É patético. Ridículo. Eu também achei ridículo. É um tal de Cleitinho, foi lá. Foi o Cleitinho. Manda um abraço aqui pra minha... E esse cara tá cotado pra ser candidato a governador de Minas Gerais. Olha o nível. Olha o nível pra ser candidato a governador de Minas Gerais. Mas enfim, né? Ô, Jesus amado, tá difícil. Tá difícil e não é pouco. Ô, Cacá, me diz uma coisa. Quando tu chegasse na Arapuã, aí você foi direto pra Rádio Band News ou passou pela TV também? Não, eu fui pra implantar a Band News. Não havia projeto, até porque a grade é muito restrita, a grade local é muito restrita, e não tinha espaço pra mim na grade. Mas aí João Gregório sempre muito... João Gregório e Vinícius Henrique sempre muito generosos comigo. Aí Vinícius disse, não, faz o seguinte... Quando eu não puder apresentar o Rota, bota a Cacá para apresentar o Rota, nós éramos concorrentes de horário, eu e Vinícius. A gente competia no horário. Eu fazia o Brasil Gente na Manaíra, Vinícius faz o Rota na Arapuã. A gente competia no mesmo horário. Veja como é que é o negócio. Nós éramos concorrentes, mas é isso. Concorrentes, jamais inimigos. Exatamente. Concorrentes, jamais inimigos. Então quem acha que, por exemplo, tem briga, tem cacete entre apresentador de emissora A com emissora B, tem nada disso. Prova disso foi isso. Vinícius chegou para João e disse, João, já que não tem espaço para Cacá na grade, quando eu não puder fazer o Rota durante a semana, coloca ele para fazer. E no sábado, bota ele para fazer no sábado. E aí é isso que aconteceu. E aí conseguiram esse espaço através de João, da generosidade de João Gregório, de Vinícius. Hoje eu faço o Rota da Notícia aos sábados, né? Faço Rota da Notícia, sabe? Mas não estava no projeto ir pra TV. Como é que você se enxerga depois? O programa tá lá, você apresentou o programa, acabou, foi um sucesso total. Mas aí o Cacá, ele vai lá depois pra assistir o programa, pra ver como é que o Cacá saiu. Vou. Pra corrigir algum ponto que você acha que deve ser corrigido. Vou. Como é que você se enxerga? Pode ter certeza, quando terminar esse podcast aqui, eu vou assistir. Pode ter certeza, eu vou assistir. Pode ter certeza. Espero que sim, né? Não tenho a menor dúvida. Porque eu sou muito crítico comigo. Eu gesticulo muito, então às vezes eu tenho que dar uma freada na forma como eu gesticulo, na forma como eu falo. Às vezes eu falo muito rápido, né? Às vezes eu falo muito baixo. Então eu me assisto muito, eu sou muito crítico. E aí o pessoal que às vezes assiste e diz, pô, cara, tá bacana, tá arretado. Eu digo, não tá. Porque tem isso, tem aquilo, eu poderia ter feito assim, poderia ter feito assado, poderia ter dito isso desse jeito. Então eu vou e assisto assim, tudo que eu faço na televisão, eu vou, assisto e me critico e anoto. São públicos completamente distintos, né? Porque a rádio é um público diferente de quem tá lá assistindo a tua notícia lá na televisão. Como é que você consegue fazer essa É porque a gente fala para todos os públicos, né? A gente fala para todos os públicos. Eu falo, como diria, eu roubei essa expressão do Padre Albeni. Eu falo desde Dona Maria e seu Zé, né? Desde Dona Maria e seu Zé, que está lá no bairro mais humilde de João Pessoa. E posso falar também pro empresário, pro advogado, pro profissional liberal, enfim, eu falo para todos os públicos. Então eu preciso ter um cuidado de não ser
tão... eu não diria prolixo, eu diria erudito, né? De usar um vocabulário que também não seja tão baixo, mas também não seja tão alto nível, que seja mediano e que todo mundo entenda. E é o grande desafio de um comunicador popular. O grande desafio é exatamente encontrar o tom, né? Para você não ser tão... Não baixar o nível tanto, mas também você não ir tanto lá em cima para você chegar no meio termo e poder falar com todo mundo. Esse é o grande desafio e esse é um dos pontos que eu me policio demais e me fiscalizo demais. É um dos motivos pelos quais eu me assisto quando eu termino os programas. E é muito difícil, porque de manhã você tá lá na Band News. É um público diferente. Mas também tem muito Dona Marisa, o Zé que me ouve também. Mas na sua forma de falar na rádio, eu como ouvinte e telespectador, eu lhe enxergo de 2 cacá diferentes. Eu, particularmente falando... Mas claro, a gente não pode vejo também... de uma forma completamente diferente. Mas é claro, eu ouvi isso uma vez, Celso Portiolli dizendo isso, que eu ouvi de Silvio Santos. Ele disse, olha, você está apresentando um programa, você tem que ser... Nunca apresente um programa diferente do mesmo jeito. Aí Silvio Santos disse isso a Portiolli. Disse, olha, quando eu tô fazendo Topa Tudo por Dinheiro, eu sou um. Quando eu tô fazendo Namoro na TV, eu sou outro. Quando eu tô fazendo Qual é a Música, eu sou outro. E você tem... E claro, eu absorvi isso. Lógico, quando eu tô na Band News FM, eu sou um. Quando eu tô apresentando Rota na notícia, eu sou outro. Mas sempre preocupado com a comunicação, com o nível da comunicação. Como eu vou me dirigir a quem tá me assistindo em casa. Para poder atingir todo mundo. Até porque além de você dar a notícia para quem está assistindo, você também é um influenciador. A gente comenta, né? Você comenta ali, as pessoas estão lhe ouvindo e já tomei café com você outro dia numa panificadora lá no Bessa, e as pessoas lhe param e falam, Cacá, foi boa aquela notícia que você deu, te assisti em tal local. Então, você passa também a ser influenciador. E como é que você se enxerga com esse papel de influenciador? Cara, eu tenho muito cuidado porque a responsabilidade é muito grande. O comentário que a gente emite, o comentário que a gente faz, ele pode influenciar diretamente ou não o que a pessoa que está assistindo. A minha preocupação é deixar quem está me assistindo e quem está me ouvindo livre para entender e para emitir o juízo de valor que quiser. Eu não sou dono da verdade. Eu vou fazer um comentário ali, mas não é a verdade absoluta, né? Até porque não existe verdade absoluta, até a verdade é relativa. É verdade. Né? Então, eu tô lá, eu emito a minha opinião, mas o ouvinte, o telespectador que tá me acompanhando, não é obrigado a concordar comigo. Ele pode ter um outro ponto de vista. E é legal, e é bom que tenha. Tá tudo certo, né? E é bom que tenha. A gente tá na democracia, a gente pode pensar diferente. Né? Eu posso achar essa caneca bonita e você pode dizer, não, essa caneca não tá bonita. E tá tudo certo. Aliás, é linda a caneca, eu quero uma. E tá tudo certo. Cada um com sua visão. Cada um com sua visão. Entendeu? Infelizmente, muito efeito dessa polarização política que está sendo colocada aí, quem pensa diferente é demonizado. Quem pensa diferente é demonizado. E não é. E quem pensa diferente... o cara às vezes concorda... Tem 5 pontos, por exemplo, que estão lá. Né? Aí eu concordo em 4 e discordo em 1. Pô, eu concordo 80% com você e discordo 20%. Por causa dos 20% eu vou ser demonizado aqui. Infelizmente isso acontece muito. Eu tenho que concordar 100% com você, aí eu viro um robô, aí, bicho, eu não preciso mais pensar. Eu faço aquilo que o meu líder, né? Que são líderes, né? Meu líder político vai lá, pensa, diz que sou obrigado a concordar 100%. Ah, pelo amor de Deus, né? Não pode ser assim, mas pode. Infelizmente se criou essa polarização e as pessoas brigaram. Quando as pessoas me perguntam, é de direita, é de esquerda, eu digo, rapaz, eu sou de direita, sou esquerdo, sou do meio, sou de todo canto. Porque, eu tenho que aceitar que hoje o presidente da República é Lula e ele é o meu presidente. Claro. Felizmente ou infelizmente, eu tenho que concordar
que ele é o meu presidente hoje. Eu Amanhã tenho- pode vir outro. Eu tenho a minha Collor, convicção política. Sarney, enfim, eu também tenho Eu tenho a minha convicção política. Eu tenho a minha convicção política. Mas qual é a minha preocupação? E eu acho que todo jornalista que se preze deveria ser assim. É não colocar a sua convicção política à frente da notícia. Eu tô lá. Eu tenho minha posição. Não vou revelar aqui porque não cabe. Mas eu tenho minha posição. A minha posição política cabe a mim e à urna na hora que eu for votar. É sua, né? Mas eu sou uma pessoa pública. Eu não vou estar aqui revelando, eu sou de direita, eu sou de esquerda, eu sou de centro, eu sou de... Não vou. Mas às vezes, os comentários que eu faço, algumas pessoas dizem, você é de direita, você é um bolsominion, você é um... Aí às vezes eu faço outro comentário, você é um... Teve uma vez na rádio que eu fiz um comentário que as pessoas entenderam de jeitos diferentes e de formas diferentes. Por causa do mesmo comentário, teve uma pessoa que mandou e disse, você... Na época das manifestações na época do impeachment de Dilma, 2016. Eu fiz um comentário. Aí no comentário, o camarada, no mesmo programa, o cara mandou um WhatsApp e disse, você é um coxinha. E na outra, você é um mortadela. Lembra que se dividia em coxinhas e mortadelas, né? Era coxinha e mortadela. Era coxinha e mortadela. Aí, no mesmo programa, eu li os dois comentários e eu disse, olha, eu tenho uma proposta aqui para os dois ouvintes. O ouvinte fulano aqui, que disse que eu sou coxinha, e o ouvinte cicrano, que disse que eu sou mortadela. Eu vou fazer o seguinte, eu vou patrocinar um jantar. Escolham um restaurante, vão jantar, agora vocês têm que conversar e decidir o que é que eu sou, se eu sou coxinha ou mortadela. O resultado vocês me dizem, eu patrocino o jantar e vocês chegam na conclusão e digam. Mas resolveu o problema? Não resolveu, óbvio que não. Eu fui retórico ali, né? Então você foi os dois, né? Eu digo, bicho, eu não vou me preocupar aquilo. Eu sou responsável por aquilo que eu digo, por aquilo que eu penso, não pelo que o outro entende. Exatamente. A opinião dele é dele, A né? opinião é dele. Eu não vou aqui dizer, não sou assim, eu sou assado. O cara chega pra mim, você é um bolsominion. Não sou bolsominion, eu sou de esquerda. Então, você é um comunista. Não, eu não sou comunista, eu sou de direita. Não vou fazer isso. Não vou fazer isso. Pense como quiser, entenda como quiser. Minha análise é minha análise, minha opinião é minha opinião. Se agradar a esquerda, ou se agradar a direita, ou se desagradar a esquerda, ou se desagradar a direita, tô nem aí, a gente vive na democracia. O seu papel é passar as informações. É o meu papel né? passar informação. Pelo amor de Deus. Se vai gostar, se não vai gostar, ou não, é se é história. direita. Paciência. Faça igual aquela rádio, né, que explodiu, né? Enfim, cada um com sua opinião. O importante é que a gente se respeite. Exatamente. Eu tenho amigos de direita, tenho amigos de esquerda. Também. E particularmente, quando perguntam pra mim, particularmente, eu penso assim e assim. Mas eu não vou estar declarando que sou A ou sou B, não. Como eu falei pra um colega recente, hoje o meu presidente é o que tá hoje. É o que tá hoje. Em 2019 foi o outro, Bolsonaro. Até E tá tudo 31 certo. de dezembro de 2026, o presidente é Lula. E é o presidente de todo mundo. Eu não votei. Não votou, mas é o presidente. Ele tá comandando o Brasil do mesmo jeito. Tá comandando o Brasil do mesmo jeito. Com o seu voto. Com o seu voto ou sem o seu voto, ele tá lá. Não tem jeito. Cacá, a rádio ela passou por grandes transformações. Você tá há 25 anos já nesse trabalho. Como é que você enxerga a transformação da rádio, que hoje é muito diferente? A aparelhagem é diferente, a comunicação é diferente, o público é diferente. Hoje o rádio tem câmera, tem diferente. YouTube. Tem YouTube, Tem né? YouTube, tem as redes sociais. É o seguinte, o rádio, tentaram decretar a morte do rádio algumas vezes. Mas não deu certo. Mas não conseguiram. O rádio, ele é o único veículo de comunicação, o único meio de comunicação que se você colocar no bolso, você ouve. Eu tenho um radinho que é desse tamanho. Eu boto no bolso, boto fonezinho de ouvido e tô ouvindo rádio. Celular. Então, o que acontece? O rádio hoje, ele soube e continua sabendo se adequar às novas tecnologias. Quando a TV surgiu, lá em 1950, disseram, gente, o rádio vai acabar. 75 anos atrás. Gente, o rádio vai acabar o rádio, TV é o rádio com imagem, TV... E não é.
as informações todas É muito diferente. eram no rádio. As informações todas partiam no rádio. O Brasil foi campeão em 58, o pessoal ouvindo rádio. 8 anos depois que a televisão surgiu, o Brasil foi campeão em 58, as pessoas ouvindo rádio. Em 62, o Brasil foi campeão do mundo, as pessoas ouvindo rádio. Em 70 foi quando as pessoas viram o Brasil ser campeão do mundo pela televisão. Mas ainda assim o rádio era o veículo mais próximo. Porque o rádio é o seguinte, chegou a notícia, meu velho, para tudo, dá pra fazer isso. Para tudo e dá a notícia. Televisão não dá, televisão é uma operação. Televisão é um negócio, é uma operação, é uma sabe? E, em alguns casos deu pra dar a notícia em cima do lance, mas em outros casos, nas condições normais de temperatura e pressão, e a TV precisou se adequar a isso, porque hoje a programação de TV é quase toda ao vivo. Mas antigamente não era. Antigamente, por exemplo, vou dar o exemplo da Globo. Hoje a Globo tem programa ao vivo de 5 da manhã até 3 da tarde. Qual a programação da Globo hoje? Hora 1, o Bom Dia Local, Bom Dia Brasil, a Chata da Patrícia Poeta, Ana Maria Braga, Jornal Local, o Jornal, o Globo Esporte, o Jornal Hoje. Veja a faixa ao vivo. Mas antigamente tinha uma TV Globinho no meio. Imagina, cortar desenho para dar notícia. É complicado. Quem iria ou seja, a ver, TV né? ela precisa. Ou seja, a TV precisou se adequar à velocidade do rádio. Foi assim quando o Silvio Santos morreu. Interromperam lá, morreu no dia de sábado, interromperam lá o Ed Casa para dar a notícia da morte do Silvio. Quando o Papa morreu, interromperam o Jornal Hoje para dar a notícia da morte do Papa. Então, quer dizer, aliás, o conclave. Ou seja, tem isso. Então o rádio ele foi se adequando. Quando a TV veio, o rádio acabou. Não acabou. Aí veio a internet. Aí melhorou mais ainda. Aí veio a internet. Quando veio a internet, eita, agora a internet, os sites vão dar notícia na frente de todo mundo. Mas era na época que nem todo mundo tinha computador em casa. Então, o rádio continuou sendo o veículo de comunicação da maioria das pessoas. E aí, o que é que o rádio fez? Tá a internet tá crescendo? Vamos para a internet. E aí, o rádio começou a ser transmitido pela internet. As rádios começaram a ter lá o playerzinho, né? As rádios começaram a ter lá o playerzinho para as pessoas ouvirem o rádio pela internet quando não tivessem o rádio por perto ou quando estivessem fora do alcance do rádio. E aí vieram as redes sociais, tudo isso o rádio foi se adequando. E hoje, com um aplicativozinho, você tem o rádio, as rádios do mundo todo, a sua mão, a hora que você quiser e bem entender. O rádio Hoje é tudo mais fácil. Tudo mais fácil. Então o rádio hoje, eu acho que é o veículo que mais soube se adequar às tendências da tecnologia, as novidades da tecnologia. E vai continuar se adequando. Eu acho que daqui a uns 10 anos, ou menos, rádio não vai mais tocar música. Você tem as plataformas hoje aí. Quem sabe, Você né? tem o streaming, você tem o Spotify, você tem o Deezer, você tem... Onde você tem música a hora que você quiser, o gênero que você quiser. Antigamente você precisava ligar pra rádio e pedir música. Você não precisa mais. Você vai no Spotify. Você quer ouvir uma música? Vai no Spotify, vai no Deezer, vai no YouTube Music. Ouve a sua música. Eu acho que as rádios musicais elas vão acabar. Hoje o tripé, que era música, esporte e notícia, a música vai acabar. A música vai virar entretenimento, infotenimento. Né? Vai ter então vai ter hoje a informação da área de entretenimento, tu vai ter a notícia em si, vai ter o esporte com as transmissões esportivas. Esse é o futuro do rádio. Rádio musical acho que acaba. Mas que viva por muitos e muitos Que viva e por muitos e muitos anos. Ô, Cacá, É o formato só que vai mudar. Assim como as TVs também. você falou pra mim que já tá há 25 anos e com toda certeza tem muita gente que gosta de você, gosta da forma que você se comunica. Qual o recado que você daria pra quem tá começando agora? Porque a gente sabe que o caminho não é fácil. Não é fácil, não. Qual o recado que você daria pra quem tá começando agora? Na minha época não era fácil, avalie hoje. 25 anos atrás, 25 anos atrás não era fácil, avalie hoje. Então eu acho que é o seguinte, eu acho que as pessoas primeiro elas precisam ter muita perseverança. Não desistir no primeiro não. Não desista no primeiro não. Insista.
faça amizades, faça ciclos de amizades, faça rede de amizades, invista em network, amigo. Invista em network, faça um network bom, né? Estude, leia, tenha vocabulário, tenha conteúdo. As pessoas hoje, elas não leem. Eu tiro pelo meu site. Eu tenho o meu site de notícias, coloco as notícias no meu site, no meu Instagram. É o Paraíba Dia a Dia. Paraíba Dia a Dia, dia a dia. paraibadiaadia.com.br. Eu coloco as notícias no meu Instagram, as pessoas vão lá, a notícia, o título da manchete tá lá. Vou dar um exemplo bem absurdo. Inflação cresce 25% em 10 anos. Aí as pessoas vão lá no comentário e perguntam, cresceu quanto? Qual foi o percentual? As pessoas não leem, velho. Não gosto de ler. As pessoas não leem. Hoje, videozinho, um Reels de 1 minuto, as pessoas não leem, não assistem. Inventaram agora no Instagram que você pode acelerar, né? Pronto, agora que dá pra acelerar, pronto. As pessoas não têm mais paciência pra ler, Bicho, é esse o problema. Leiam. As pessoas carecem de leitura e quando não tem leitura, dificulta a interpretação de texto. Tá complicado. Então, acho que é o principal ponto. Leia tudo. Gibi, revista, jornal, bula de remédio. O que tiver na frente, leia, pelo amor de Deus. Acho que essa é a dica principal. O segredo é a leitura. O segredo é a leitura, porque quem lê sabe mais, fala melhor, tem um bom vocabulário, tem assunto pra falar. Você que tá assistindo a gente agora e tá atrás de uma boizinha, se tu não lê, tu não tem assunto pra falar com a boizinha? Tem não. Não tem. Vai falar o quê? Vai falar o quê? Vai ficar O sol assim. tá bonito. Olha, tá tão bonito o dia, né? E agora? Eita, o sol, o mar, né? Bicho. A menina... Aí a boizinha fala, e a CPI? E a Como é que tá? A CPI, que isso? Pronto, lascou tudo. Eu não Parou. sei, eu tô por fora, eu não tô acompanhando. Ah. Mentira, ele não sabe, ele não conhece. A boizinha... Vai embora. E agora tem uma turma agora que é sapiosexual. Agora deu a moléstia, viu? Sabe o que é sapiosexual? Que tem atração pela inteligência do caba. Meu Jesus. Sapiosexual. Tem isso. Ou seja, o caba que é burro não Tá tem lascado. chance, tá lascado, pô. Então, invista seu tempo na leitura, meu Leia, amigo. Conhecimento é tudo, é a única coisa que não pode tirar de você, pai, velho. Tem que ler. Tem que ler. Cacá, foi um prazer enorme conversar com você. Que honra tá aqui. E eu queria que você mandasse um recado agora para os seus ouvintes aqui, ó. Vamos lá. Convidar todo mundo para me acompanhar no rádio. Eu tô na Band News FM 101,1, das 9h25 às 11 da manhã. Sabrina Barbosa e eu, Jornal Band News João Pessoa, entrevistas bacanas. A gente sai um pouco da caixinha. A gente pensa que... a gente entende que... tem muita rádio aí que investe muito e fala muito de política. Eu acho que política não é o centro de tudo. É importante, mas eu acho que a gente precisa pensar um pouco fora da caixinha e falar de outros assuntos. A gente fala de outros assuntos, a gente fala de saúde, direito, economia e política também. Então, 9h25 às 11, um jornal bacana, descontraído, não tem aquela sisudez, aquela seriedade de outros veículos, nada contra, mas a gente acha que é possível dar a notícia, porque a notícia em si, às vezes a notícia é tão dura, né? Mas eu acho que é possível dar a notícia com leveza, não com galhofa, mas com leveza. E é isso que a gente tenta fazer. Então, 101.1 de segunda a sexta, 9h25 às 11. E aos sábados eu tô na TV Arapuã. Eu não sei como é que tá o esquema lá da TV Arapuã, porque como a Band comprou a Série C às vezes ocupa o horário do Rota da Notícia aos sábados, a transmissão. Então, mas em condições normais de temperatura e pressão, como a gente aprende na escola, nas CNTPs, lembra? Em condições normais, o Rota da Notícia edição de sábado, que eu tô lá, vai das 5h50 da tarde até as 6h20 da noite, antes da reprise do Frente a Frente com o Luiz Torres. Então, conto com a audiência de todo mundo. E O Instagram do Cacá Barbosa. Instagram, me sigam no Instagram, @Cacá Barbosa TV. Meu Cacá é com C, gente. CACA. Cacá Barbosa TV. E acessem o meu sitezinho de notícias lá, paraibadiaadia.com.br. Muito obrigado, Cacá, por ter aceitado o meu convite para participar do Papo de Investidor.
Mandar um abraço aqui para meu amigo Alisson Barbeiro, que nesses dias tá aqui nessa bancada junto com a gente aqui, pra bater um papo comigo também. Melhor barbearia de João Pessoa. Por isso que o cabelo tá alinhado aí, rapaz. Sempre com tá ele. bacana aí, viu? Gostei, viu? Sempre com ele. Mandar um abraço também pra turma da Picard, da nossa empresa da Picard. Um abraço para todo mundo. E se Deus assim permitir, estaremos aqui de volta na próxima quarta-feira. Fiquem todos com Deus e uma boa noite. Abraço.